Olá, olá, boa tarde, tudo bem? Quarta-feira de cinzas, como disse o Bruno aqui, estamos numa quarta-feira de cinzas, é isso, né? Dando início a mais um estudo de Joana de Ângeles. Muito satisfeito com a presença de todos vocês. Queria deixar uma boa tarde para vocês que estão acompanhando pela Rádio Amigo Espírita. Obrigado pela companhia. Vocês também que baixam os áudios no SoundCloud e acompanham pelo YouTube, muito obrigado. Se você chegou do nada aqui, sem aviso, estamos no estudo 64. Então tem 63 anteriores a esse que você pode verificar também. Tá bom? É isso aí. Acabou o carnaval. Algumas pessoas ficaram na mesma, outras estão mais felizes, outras estão arrependidas, né? Ou do dinheiro que gastaram, ou do que não fizeram. Mas é assim mesmo. Sem isso aí não tem crescimento. Boa tarde ao Sebastião de Cornélio Procópio, no Paraná. Passou na TV a tua cidade, Sebastião. Acho que um time de futebol daí que tem uma sigla que eu não lembro agora, PSTC, uma coisa assim. Passou na TV, eu lembrei, ó, Sebastião. Luzia Lobato de Natal, Rio Grande do Norte. A Juliana Santos de Sabará, mas ela põe Juliana Silva. Juliana Silva de Sabará, Minas Gerais. Shirley de Pirituba, São Paulo. A Estela Xavier de Blumenau, Santa Catarina. O Bruno de Boa Esperança, que gosta de ver o circo pegar fogo. E o Cristiano de Itapetininga, São Paulo, abrilhantando aqui com o Haroldo de Rio Grande da Serra, São Paulo. A Tereza veio para cá, isso aí. Quem está aí no YouTube e quiser vir para cá, pode vir. A Rita também aqui, a Cristina de São Mateus, Espírito Santo, a Carla de Uberaba, Minas Gerais. Tá bom? Vou passar lá pro YouTube para ver quem tá lá. Aqui no YouTube nós temos o Rubem, a Tereza passou. A Luzia também tá nos dois. A Maria de Fátima, a Socorro de Paulista, Pernambuco, a Rosilili, a Fernanda Dolce, a Shirley, a Rita, a Maria de Fátima, a Maísa Oliveira, a Helenice, o Pierre Cabral, a Rosimari, a Vânia, a Cristina com H. Quem mais? Cati Souza, Mário Domingos, Maria Rosa, Deolinda, Gesimara, Edson. É isso aí. Marinalva, Maria Siviero, Ângela, Larissa, Cristina Viana e Fátima Mota. Tá bom? Muito obrigado por virem. Obrigado pela companhia. Olha, temos a Kátia de Manaus, Amazonas. Legal. A região norte é pouco representada aqui nos estudos, né? Comparado às outras. Vamos lá, então. Este é o estudo da obra Triunfo Pessoal, escrita por Divaldo Franco e Joana de Ângeles, realizado pela Rede Amigo Espírita, e eu sou o Vitor Antenori Rossi, de São Paulo. Ana Mizejeski, também aqui dando uma boa noite. O Bruno joga fogo, depois sai correndo pedindo ajuda para Rita. Aguenta aí, segura a bronca. Este é o encontro de número 64. Estamos no capítulo 6.3, Esquizofrenia, parte 2. No encontro passado foi um encontro com muita nota do expositor, que eu disse que a apresentação teórica precisaria acontecer, então foi muito baseado no DSM, né, nas causas, nos sintomas, nos enquadramentos, para que se pudesse ter uma noção exata do que é a esquizofrenia dentro da visão psiquiátrica. Então vamos lá. Continuando no texto de Joana. Muito difícil de ser diagnosticada, em face das suas variedades de sintomas, vem sendo estudada desde há muito tempo, recebendo as mais valiosas contribuições para a sua compreensão. Nos 2 mais recentes séculos, a partir, dentre outras, das investigações de Kalbaum e Hecker, na segunda metade do século XIX, já que, até então, pouco se conhecia a seu respeito. Difícil de ser diagnosticada. E por quê, né? Porque algumas pessoas confundem loucura com esquizofrenia. Fala, loucura, eu tô louco, eu sou esquizofrênico. Não é, tá? Tem alguns sintomas que são parecidos com outras psicopatologias, com outros quadros isolados, que seriam quadros agudos e não crônicos. Então, a partir do momento que eu teço um diagnóstico de esquizofrenia, eu estou dizendo algo para o indivíduo que vai acompanhá-lo durante toda a sua vida.
Nenhum psiquiatra responsável chega para uma pessoa diante de um surto ou de poucos sintomas e ela simplesmente fala, você tem esquizofrenia e pronto. Não, eu posso ter um surto psicótico, eu posso estar passando por algum outro problema psicopatológico, uma desconexão, uma dissociação, uma desidentificação, eu posso estar delirando por algum outro motivo, ou numa abstinência de droga. Então tem que tomar muito cuidado, por isso que ela é difícil de ser diagnosticada, porque ela envolve uma responsabilidade muito grande, né? Não é como dizer para alguém, você tem HIV, está aqui no seu exame, eu fiz um exame de sangue, você tem HIV, sabendo que isso talvez destrua a vida da pessoa, destrua a vida da família. A esquizofrenia não tem um exame laboratorial que você faz e fala, olha, você é esquizofrênico. Então pode acontecer às vezes de a pessoa procurar um psiquiatra que diagnostica esquizofrenia, aí ela não fica satisfeita, procura outro, ele fala, não é esquizofrenia, então é por isso que é difícil, tá? O psiquiatra, para chegar ao ponto de dar esse diagnóstico, ele tem que ter certeza do que ele está falando, então pode levar algumas sessões, tá? Claro que, às vezes, na primeira sessão, baseado em todo o histórico, na anamnese feita, ele já pode concluir que é uma esquizofrenia. Mas é difícil o diagnóstico porque ela não pode ser feita aqui, em face das suas variedades de sintomas, não é uma coisa só. Né? Não dá para chegar lá no hospital e a pessoa falar, é virose. Não, esquizofrenia é uma coisa diferenciada. Aqui ela cita Calbaum e Hecker, tá? Segunda metade do século XIX. Vou só dar uma boa noite aqui para Ana Feital, a Keila Batista, a Sirlene e a Fernanda. Itobi? Não conheço cidade. Ocimar Costa também chegando aqui. Bem-vindos, bem-vindas. Então vamos lá, nota do expositor. Já nota do expositor para explicar a esquizofrenia. Carl Ludwig Calbaum nasceu em 1828, partiu em 1899. Foi um psiquiatra alemão. Ele percebeu que era fútil tentar agrupar as doenças mentais baseando-se apenas na similaridade de sintomas aparentes e tentou desenvolver um sistema de classificação que as agrupasse de acordo com seu desenvolvimento e resolução. Então, é esse indivíduo que ela está falando. Primeiro, eu vou voltar aqui, tá? Ela falou do Calbaum e Hecker. Hecker foi discípulo de Calbaum, por isso ele virá depois. Mas também vai ter foto dele. Então, esse aqui, esse bonitão aqui, é o Carl Calbaum, psiquiatra alemão. Nota do expositor. Não é no artigo, na verdade, é uma defesa de mestrado de medicina da Universidade do Porto, em Portugal, onde a Ana Sofia Ribeiro escreve na sua defesa de dissertação. Conceitualização histórica da esquizofrenia, século XIX, é o capítulo, a hegemonia alemã, tá bom? Então, Ana Sofia Ribeiro, de Portugal. Calbaum defendia a distinção entre diversas perturbações psíquicas, argumentando que quadros clínicos idênticos ou semelhantes não partilhavam necessariamente a mesma etiologia, e que o curso e evolução poderiam ser completamente diferentes entre si. Assim nasceu o conceito de entidade-doença ou unidade nosológica, que implicava a correlação direta entre sintomatologia, curso, etiologia e patologia cerebral subjacente a fim de definir e distinguir as diferentes patologias psiquiátricas. Bom, glossário. Etiologia, ramo de estudo destinado a pesquisar a origem e a causa de um determinado fenômeno. Nosologia, área da medicina que se dedica ao estudo, descrição e classificação das diferentes doenças. Tá? Etiologia, por que isso acontece? De onde isso surgiu? Onde isso começou? E a nosologia, para entender as diferentes doenças. Por quê? Porque é da nosologia que essas separações vão acontecendo.
tá? Como você pode ter, eu tenho toque, aí de repente você tem, não tem só o toque, tem o transtorno obsessivo compulsivo e o transtorno da personalidade obsessivo compulsiva, lembra disso? Então é a nosologia que vai percebendo que, peraí, tem uma coisa aqui que é diferente da outra, talvez tenha uma outra doença separada dessa, ou então talvez tenha uma doença incluída dentro dessa, e é dentro disso que eles vão criando as noções de doença e de saúde. Kátia da Argentina também aqui, o Roberto do Japão, internacional. Paulo José, Divani, Fernanda Tomás. Não conheço Itobi, Fernanda. Conheço Cajobi e Itajobi, de nome também. É certo que pessoas que fazem algum tipo de terapia estão menos sujeitas a ter alguma doença mental pelo autoconhecimento que possui? Pergunta a Estela. Olha, se for uma doença mental, sim. Se for uma doença cerebral, não necessariamente. Como nós veremos aqui, algumas questões esquizofrênicas, alguns diagnósticos esquizofrênicos são dados por desconexões cerebrais, tá? Impossibilidade de sinapse, ou lesão, ou etc. Então não adianta, se for assim, eu tenho uma genética, eu vou ter um problema no aparelho cerebral e eu não tenho como evitar isso. A terapia não vai fazer diferença nesse processo. Mas e se esse adoecimento cerebral veio de muita hipertensão, oriunda de minha ansiedade? Aí sim, entende? Pode ser profilático. Mas eu não posso chegar aqui e dizer, não, se a pessoa fizer terapia desde os 5 anos de idade, ela nunca ficará esquizofrênica, ela nunca terá obsessão, ela nunca cometerá suicídio. Não é assim, tá? A terapia, ela oferece à pessoa melhores ferramentas para lidar com as situações que se apresentam. Mas ela não resolve a situação em si. O último passo, a decisão final, será dada pelo indivíduo. Compreende? Então, o que a terapia faz? Chegará um momento em que você estará diante de uma parede e você terá que cavá-la. Se você nunca fez terapia, talvez você vai chegar lá só com uma lanterna. E aí você vai ter que ficar cavucando a parede com aquela lanterna, vai demorar muito, talvez você desista. Se você faz terapia, você vai ter uma picareta, você vai ter uma broca, você vai ter uma colher de tomar Danone, você vai ter várias ferramentas, então te facilita lidar com a situação, mas não te impede de estar diante dela e não resolve a situação para você. Certo? Então, em casos de esquizofrenia, oriundas de muita pressão psicológica, de ambiente hostil, de traumas não resolvidos, a psicologia poderia ter impedido que aquilo acontecesse. Mas quando se refere ao aparelho físico, aí não tem a psicologia que resolva. Evaristo e Valéria, Antônia Viana. Certo? Então vamos de novo aqui, porque esse slide não é tão simples. Kalbaum defendia a distinção entre diversas perturbações psíquicas, argumentando que quadros clínicos idênticos ou semelhantes não partilhavam necessariamente a mesma etiologia, ou seja, não é porque eu tenho o mesmo sintoma que você, que eu tenho a mesma doença que você e que elas originaram da mesma causa. E que o curso e a evolução poderiam ser completamente diferentes entre si, e este é o ponto-chave. Porque falar isso agora parece óbvio, tá? Mas nós estamos ali nessa época, no começo da psiquiatria, como se conhece, psiquiatria, área médica, etc. Claro que saúde mental é estudada desde sempre. Tá? Desde sempre, desde a filosofia, as pessoas já se questionam por que isso, por que aquilo e tal. Mas a psiquiatria como ciência, então estava ali no começo, ainda qualquer coisa era novidade. Tá? Então o que ele coloca? Eu chego no hospital e aí a Ellen Figueiredo chega também. Estamos com o mesmo sintoma. Como nós éramos tratados até então pela maioria dos médicos, se não por quase todos, né? Vocês têm a mesma doença. E aí o que Kalbaum fez? Falou, não, peraí. Não é porque eles têm o mesmo sintoma que eles têm exatamente a mesma doença. E se o Vitor tem isso porque foi abusado sexualmente na infância, e a Ellen tem isso porque é hereditário? Então, quer dizer, a etiologia não é a mesma. Então, nós partimos de causas diferentes, estamos manifestando relativamente o mesmo efeito, mas aí ele percebeu que isso também não significa que nós desenvolveremos ou evoluiremos nessa doença
com a mesma intensidade, ou seja, a Ellen pode ser que semana que vem já esteja melhor e eu pode ser que cometa suicídio. Essa foi a visão de Karl Baum, essa é a inovação que ele trouxe assim, como uma máxima. Como uma máxima que ajudou muito assim, a desenvolver e ter um olhar mais humanizado, né? Um olhar mais romântico, né? No sentido paradigma mesmo, não no sentido afetivo, mas um olhar romântico que diz o seguinte: eu não vou tratar o Vitor biomedicamente, você está com essa doença, eu vou te dar esse remédio. O olhar romântico é aquele que pergunta, tá bom, mas me fala com quantas pessoas você morava, como era a sua casa, o que aconteceu na sua infância. Então engloba o contexto e me permite ser único naquela manifestação, mesmo que o sintoma seja igual ao de outra pessoa. Assim nasceu o conceito de entidade-doença, ou unidade nosológica, que implicava correlação direta entre sintomatologia, curso, etiologia e patologia cerebral subjacente, a fim de definir e distinguir as diferentes patologias psiquiátricas. Quer dizer, não é só o que você sente, é quais são os seus sintomas, por quanto tempo ele está assim, como começou, como ele se desenvolveu, aí na etiologia, o que pode ter causado isso, e isso causou alguma lesão ou doença cerebral? Porque aí nós vamos distinguir essas diferentes patologias psiquiátricas. Ana Silva chegou atrasada, não chegou. Denilson. Legal. Deolinda pergunta, uma pessoa esquizofrênica pode ser má? Pode. Pode. Porque o esquizofrênico, como eu disse no estudo anterior, ele não é constantemente surtado. Ele não fica constantemente em estado de fantasia, né, desconectado da realidade. Ele tem momentos de lucidez. Né? Não é como um Alzheimer, por exemplo. Talvez a pessoa tenha uma degeneração cerebral e não retorne mais. O esquizofrênico, às vezes, consegue estar casado, ele sabe quem é a esposa dele, ele sabe quem é a mãe dele, ele sabe quem é o pai dele, alguns conseguem até ter um emprego, não costuma perdurar, mas tem lá um emprego, né? E ele pode ser mal, tá? No estado de lucidez. Ele pode ser como que eu diria? Pode ser corrupto, ele pode ser infiel, ele pode ser qualquer coisa que qualquer pessoa possa ser. No surto, mas aí é que está o ponto. A pessoa pode ficar má no surto esquizofrênico. Em um surto psicótico, qualquer um pode ficar. O que é um surto psicótico? Uma desconexão com a realidade. Quando você pega o teu celular e quebra ele na parede por ciúmes, você teve um momento psicótico. Porque você se desconectou da realidade. Quebrar o celular não resolveu nada, você deu a si mesmo um prejuízo, na realidade aquilo não fez sentido nenhum. Então quando a pessoa pensa, eu não acredito que eu fiz isso, e pode acontecer. Tem gente que comete homicídio e depois olha ali para o corpo e fala, não acredito, eu matei uma pessoa. E passa a pena inteira na cadeia, inconformada com o que fez. Alguns chegam até a cometer o suicídio. Muita gente pensa, o cara cometeu suicídio porque foi preso e não queria ficar na cadeia. A maioria dos casos são assim, mas tem alguns que não conseguem lidar com a culpa. Porque eles não eram pessoas que teoricamente matariam alguém, chegou em casa, pegou a mulher com outro na cama, ou viu que o filho tinha colocado o gato no micro-ondas e o gato explodiu, e num surto pegou o menino pelo pescoço e acabou, desencarnou. Então, assim, é por isso que eu estou te respondendo dessa forma, Deolinda. Qualquer pessoa em um surto psicótico pode cometer uma maldade. Não estando em surto psicótico, qualquer pessoa pode ser boa ou má. E aí inclui-se os esquizofrênicos, os bipolares, os eutímicos, os distímicos, qualquer pessoa. Tá bom? Depressivo. Não é a esquizofrenia que vai tornar uma pessoa má, porque a psicose, eu não tenho contato com a realidade, então eu não estou ligando se você é minha mãe, se você é meu pai, se eu vou te matar, se a polícia vai me prender, eu não tenho contato com a realidade, eu estou no mundo da fantasia, e no mundo da fantasia tudo pode acontecer, para bem e para mal, mas isso não se refere só ao esquizofrênico. É isso aí. Tereza Evaristo e Maria Araújo, bem-vindos. Bem-vinda.
Seguindo aqui na nota do expositor, ainda na Ana Sofia, tá? Conceitualização histórica da esquizofrenia. Até para quem quiser aprofundar no tema, esse artigo não, né? Essa dissertação dela de mestrado é fantástica, assim, é muito bem feita. Kalbaum criticou a avaliação transversal da patologia mental e defendeu a importância da variável tempo na sua definição. Acreditava que as perturbações psiquiátricas evoluíam segundo vários estágios. 2 pontos. Prodrômico, agudo, remissão e convalescença, sendo essa dimensão longitudinal indispensável para a sua classificação. Foi o primeiro a distinguir as psicoses pela presença ou ausência de etiologia orgânica, causadas por uma condição somática específica, entre parênteses, por exemplo, trauma orgânico ou influência tóxica, e idiopáticas, caracterizadas pela evolução espontânea e independente de fatores externos. Expandiu a terminologia psiquiátrica através da criação de novos termos, 2 pontos, catatonia, parafrenia, distimia e ciclotimia. Por isto, é considerado o criador da psicopatologia descritiva. Então, Joana cita Kalbaum como alguém que influenciou positivamente nos estudos da esquizofrenia. E aqui nós estamos vendo mais ou menos por quê, tá? Lembrando que essas palavras que estão com a grafia errada, porque o português dela é de Portugal e alguma outra coisa sempre acaba passando na minha correção, tá bom? Eu corrigi o que deu, mas uma outra passou. Então, Kalbaum criticou a avaliação transversal da patologia mental e defendeu a importância da variável tempo, ou seja, eu não posso ter um diagnóstico baseado no sintoma que se apresenta. Eu preciso observar como isso se desenvolveu e como isso se desenvolverá. O tempo começou a ser considerado, e não apenas o sintoma, não apenas o aqui e agora. Acreditava que as perturbações psiquiátricas evoluíam segundo vários estágios. Aqui está estágio. Prodrômico, lembra que nós já vimos no glossário pródromo anterior, né, onde começa tudo. Agudo, remissão e convalescença. Então eu tenho um estágio inicial. Nesse estágio inicial eu tenho um sintoma que é agudo, seria um momento de crise, um momento onde fica muito evidente os sintomas. A remissão, que é quando o sintoma dá uma diminuída, e a convalescença. Aí pode ser que eu volte ao estado normal, né, e para que depois eu volte a ficar doente. Sendo esta dimensão longitudinal indispensável para a sua classificação, ou seja, não tenho que estudar só o que está acontecendo aqui, como começou, qual foi o momento do pico, como isso aqui voltou para a pessoa e como a coisa se resolveu. Porque se não voltasse, aí eu teria um sintoma de uma outra doença. Ah, durou 15 minutos, durou 1 hora, durou 1 semana, durou 1 mês, nunca passou. O cara não conseguiu se curar e se matou. Como isso evoluiu? Essa análise é fantástica, né? A Helenice pergunta se o filme A Ilha é um exemplo de esquizofrenia. Não assisti A Ilha, não posso opinar. Deixa eu ver perguntas aqui. Sebastião pergunta, esse surto psicótico envolve sentimentos que passamos na infância ou pode acontecer com qualquer pessoa considerada normal? O surto psicótico qualquer pessoa pode ter. A partir do momento em que você perde a razão, um indivíduo que mata o outro no trânsito está em surto psicótico, né? Não é possível que uma pessoa em sã consciência mate o outro por causa de um para-choque. Tá? É um surto psicótico. Então, a psicose ela tem que ser vista assim. Eu perdi o contato com a realidade, entrei num campo de fantasia, onde eu posso tomar decisões deliberadamente, eu estou num surto psicótico. Se eu pego uma pedra e jogo no vidro do carro do outro só para fazer graça, isso é psicótico. É criminal, mas é psicótico. Né? O que é o criminal de forma geral? O que é o psicopata ou sociopata? São pessoas que perderam a conexão com as leis de convivência ou com as leis de convivência geral e elas entendem que elas podem fazer o que elas bem entenderem. E essa conexão de um mundo de fantasia onde eu posso tudo e estou imune aos outros e os outros estão reféns de mim é um movimento psicótico. Mas um surto psicótico, ele difere no sentido em que eu tenho que causar algum dano a mim ou ao outro que seja realmente significante. Fica claro isso? Eu achar que eu sou o bonzão do mundo, mas fingir para vocês que eu sou humilde, isso não é psicótico.
Tá? Mas, de repente, eu estou lá dando uma palestra e começo a rolar no chão porque minha cabeça está pegando fogo, isso é psicótico. Ou então, porque o slide não funcionou, eu pego o notebook, jogo no chão e falo que não quero mais fazer isso, é um surto psicótico. Tá? Qual que é a diferença com a esquizofrenia? A esquizofrenia é uma desconexão crônica. Portanto, o indivíduo ele vai ter momentos de desconexão com a realidade e ele não se curará disso. Ele poderá voltar a estágios de relativa normalidade, mas ele fica refém de que esses surtos aconteçam o tempo todo, sem necessariamente precisar de um gatilho como o slide que não funcionou. Tá? Ele está lá bem, de repente ele começa a ver coisas, sai correndo, se joga embaixo do carro e não tem controle sobre isso. O Amor é Contagioso é muito legal. O Pat Adams, né? Também tem uma parte esquizofrênica legal ali. Ele se interna no hospital psiquiátrico. Então, o diagnóstico seguindo a linha de Calmbaum demorava muito, né, Vitor? Pergunta mais. Fernanda Tomás falou do Pat Adams. Demorava, e esse é um ponto, né? Quando nós vamos estudando os paradigmas, nós vamos perceber que um dos motivos do paradigma romântico ter sido desconectado e modificado por paradigma biomédico, que é o atual, foi justamente isso. Não tenho condição, cara, de ficar sabendo se o cara mora na casa de terra, se o cara mora na casa de tijolo, eu vou ter que tratar sintoma. Então, hoje, se você vai no SUS, principalmente, você é tratado pelo paradigma biomédico. Quais são os seus sintomas? Vamos fazer exames e vamos dar remédio. E olhe lá, dura 5 minutos a sessão. Tá? E agora, entre essas questões de paradigmas de saúde, está migrando assim, do biomédico para o holístico, que é uma volta ao romântico, só que agora de uma forma mais científica. Tá? Quando você acopla junto do diagnóstico a psicopedagogia ou a pedagogia em si, quando você acopla a nutrição, quando você acopla a fisioterapia, porque tem coisas assim, pela postura errada, eu posso causar problemas mentais em mim, tá? De insônia, de ansiedade. Então, hoje fica holístico nesse sentido. Tá? Antes o que o dominava era isso. Então vai para um paradigma romântico. Obviamente, como você bem notou, muita gente falou, eu não vou ficar aqui fazendo anamnese infinita com o cara. Outros falaram que sim, mas de forma geral, nós temos o paradigma biomédico dominante hoje. Eu falei do SUS, mas mesmo alguns particulares assim, o cara trabalha 8 horas por dia, atende 30 pessoas. Né? Você vai lá, ele está falando com você, já te dá a receita, já sai o outro e tal. Tem alguns que, mesmo particular, ainda não fazem uma anamnese aprofundada. Eu já vi psiquiatra em CAPES atender o cara que chegou lá pela primeira vez em 5 minutos e receitar risperidona, tá? Que seria um antipsicótico fortíssimo para um indivíduo que ele conversou por 5 minutos, que nunca tinha visto antes na vida, sem a interferência de qualquer familiar. Tá? Então ele absorveu lá na sala um cara que teoricamente é esquizofrênico, que tinha surtos psicóticos, ouviu só o que o cara tinha a dizer e baseado nisso deu uma medicação pesada para ele, tá? Que gerou complicações. Então isso é muito sério, né? Mas como você colocou, foi muito bem pontuado. Para algumas pessoas não vou fazer isso, dá muito trabalho, deixa para lá. Então, como nós vimos no encontro anterior, né, a catatonia, parafrenia, a distimia, a ciclotimia são termos criados por ele. Não vou aprofundar nisso aqui, porque o objetivo é só saber mais ou menos quem foi esse indivíduo. Por isso é considerado o criador da psicopatologia descritiva. Eu acho que isso que é legal falar mais disso, só mais um pouquinho. A Rita. Meu neto de 4 anos ficou irritado e jogou o tablet no chão. Outro dia jogou outro brinquedo. Ele é amável. Isso poderia ser indício de um surto? Aí nós estamos falando de uma criança que ainda está em formação, tá? Ela ainda não tem definido o que é dela, o que é do outro, ainda tem movimentos narcisistas, então isso é muito mais uma agressividade nesse sentido. Tá? Não estou dizendo nem que sim, nem que não, mas se fosse um adolescente nem um adolescente, porque o adolescente tem os hormônios ali, mas se fosse um adulto de 24 fazendo isso, aí poderia olhar, não, esse cara precisa de alguma ajuda, né? Ele não está conseguindo equilibrar
o seu emocional. Mas em crianças em formação não, porque elas ainda estão lidando com as frustrações de saber o que elas podem, o que elas não podem, o que elas têm direito, quais são os deveres. Então isso gera uma irritação como um movimento de confronto para delimitar territórios. Não iria para o campo da psicopatologia. Perfeitamente normal que uma criança nessa idade ainda tenha esses comportamentos. Tá? As coisas que eu falo aqui, elas se referem a adultos. Infância, adolescência, são fases assim diferenciadas que não podem ser tratadas como se fosse uma coisa só, né? Porque era tratado, as crianças eram tratadas como se fossem adultos pequenos, né? E aí, se eu não me engano, Piaget veio com uma proposta, Jean Piaget veio com uma proposta de falar, não, as crianças não são adultinhos, crianças são crianças, e aí é onde a pedagogia vai se desenvolvendo. Infelizmente, é uma ciência subvalorizada, até menos do que a psicologia, que é subvalorizada, mas a pedagogia tem salários irrisórios, cursos baratíssimos na faculdade, quando na verdade deveria ser uma ciência dominante, né? Porque é da pedagogia que se transforma o adulto, é a pedagogia que define o ser que caminhará pelo mundo. Então eu acredito que nós estamos nessa inversão. Quando o materialismo parar de dominar, nós começaremos a dar valor às pessoas que trabalham com a saúde mental e também com a infância, principalmente os pedagogos que hoje não são valorizados nem de longe como mereceriam. Seguindo. Agora, no artigo científico, o conceito de parafrenia e a sua atualidade, de Nuno Borges Santos, também de Portugal. Calmau defendeu em 1863 uma tese em que pugnava e elaborava por uma classificação baseada nas ciências naturais e no empirismo. Aqui, identificou a demência, que considerava um estado de déficit psíquico consequente à instalação de um determinado processo e que se opunha aos enfraquecimentos psíquicos primitivos. Estas demências eram assim divididas, 2 pontos, a neofrenia, sempre que o processo se originasse na infância, e a parafrenia, quando tal ocorresse na adolescência e adultícia. Na última, distinguiu 2 formas, 2 pontos, a parafrenia hebética, correspondente à demência precoce e característica da puberdade, e a parafrenia senilis, próxima das atuais demências senis, que seriam dos indivíduos mais idosos. Deixa eu ver aqui. Como diferenciar realmente uma psicose de um processo obsessivo? Só pelo diagnóstico. Tem que passar pelo psiquiatra, tem que passar pelo dirigente, tem que passar. De olho, assim, é muito difícil, tá? Uma pessoa experienciada. Se você puder conversar, se fosse possível conversar com um psiquiatra que tem abertura espiritual, não necessariamente espírita, né, mas que tem uma abertura espiritualizada, ficaria mais fácil. Se ele não tem, se é uma visão totalmente racional da coisa, a chance de propor internação em manicômio é muito grande. E se for mediúnico, internar em manicômio não adianta nada, só piora. Sim, Tânia, tratando a parte espiritual, a esquizofrenia pode melhorar, mas como eu disse, existem questões que são neurológicas, e quando é neurológico, aí não tem jeito. Aí é o cérebro mesmo que não funciona, que não faz as conexões, neurônios não se reproduzem, né, então não se multiplicam, então não vai haver retorno mesmo. Aí já é um quadro fisiológico. Tá bom? Vamos ver aqui. Pugnava uma classificação baseada nas ciências naturais e no empirismo. Empirismo é quando é o estudo das coisas à medida que elas vão se acontecendo, tá? Então, os empiristas acreditam que nós nascemos como folhas em branco e tudo que nós vivenciamos vai sendo impresso nessa folha.
tá bom? E esta definição é o que nos transforma. Então, aqueles que acreditam no inatismo, eles acreditam que nós já nascemos com conteúdo. Os empiristas acreditam que nós nascemos sem conteúdo e os nossos contextos de vida é que vão nos transformando em quem somos. Portanto, os empiristas não acreditam em reencarnacionismo, obviamente. Então, qual que era a proposta de Campbell? Um estudo empírico da pessoa, como você se desenvolveu, tudo isso que eu falei, né? Não apenas sintomático. Aqui identificou a demência, que considerava um estado de déficit psíquico consequente à instalação de um determinado processo e que se opunha aos enfraquecimentos psíquicos primitivos. Então, seria um déficit, né? Outra palavra, é um sinônimo para déficit psíquico consequente à instalação de um determinado processo e que se opunha aos enfraquecimentos psíquicos primitivos. Estas demências eram assim divididas: neofrenia, quando se originasse na infância, e parafrenia, quando fosse na adolescência. Na última, distinguiu duas formas: parafrenia hebética, correspondente à demência precoce e característica da puberdade, e a parafrenia senilis, próxima das atuais demências senis. Por que é importante essa informação que o Nuno Borja trouxe? Pelo seguinte: porque agora nós vamos aqui para o outro citado por Joana, Ewald Hecker, 1843-1909. Foi um psiquiatra alemão considerado uma importante figura do início da psiquiatria moderna. É conhecido por seu trabalho de pesquisa ao lado de seu mentor, Carl Ludwig Kahlbaum, este que nós falamos. Então, o Hecker se juntou ao Kahlbaum. E baseado nesses estudos de Kahlbaum que nós vimos, ele foi criar o seu conceito. Voltando então ao texto da Ana Sofia, Conceitualização Histórica da Esquizofrenia. Ewald Hecker observou o desenvolvimento clínico de vários doentes mentais e organizou as suas perturbações em categorias descritivas específicas. Em 1871, a partir do estudo da parafrenia hebética de Kahlbaum, este que acabamos de citar, Hecker desenvolveu e publicou o conceito de hebefrenia, a, entre aspas, insanidade juvenil, inspirando-se em Hebe, a deusa grega dos jovens. Hebefrenia nós vimos no encontro da semana passada, para quem não lembra. Tratava-se de uma perturbação de início na adolescência com sentimentos de tristeza, opressão, delírios e alucinações, comportamento bizarro e fúria, seguido de rápido e irreversível declínio de todas as funções mentais. Procurou encontrar uma lesão cerebral que explicasse a patologia, mas sem sucesso. Vamos ver aqui. Fica claro? Então, quando nós vimos hebefrenia, tá, relacionada à juventude, relacionada à adolescência, o Hecker tirou isso dos estudos de Kahlbaum quando ele trabalhava para a frenia hebética. Tá bom? Então, inspirou-se na deusa grega Hebe e criou porque era a deusa dos jovens, e criou a hebefrenia, que seria uma doença que dá apenas em jovens. Tá? Então, o que seria essa doença? Quais são os sintomas? Perturbação de início na adolescência com sentimentos de tristeza, opressão, delírios e alucinações, comportamento bizarro e fúria, seguido de rápido e irreversível declínio de todas as funções mentais. Procurou encontrar uma lesão cerebral que explicasse a patologia, mas sem sucesso. Então, como não havia uma lesão cerebral, mas havia um sintoma, então ele compreendeu que era uma psicopatologia, uma patologia psiquiátrica, tá? Que era comum a adolescentes. Então, o que eu não posso confundir aqui? Adolescente vai sentir tristeza, adolescente vai se sentir oprimido, mas os delírios e alucinações é que são o ponto-chave. O adolescente pode ter um comportamento bizarro, pode ser furioso, tá? Mas se não tiver um declínio rápido e irreversível de todas as funções mentais e nem delírios e alucinações, talvez seja só uma adolescência difícil. É isso aí. Vamos ver.
Então, eu sei que tem perguntas aqui, mas eu não consigo responder todas, e algumas perguntas que eu não respondo é porque até o final do estudo elas serão respondidas pelo próprio estudo, tá bom? Então, se você fez uma pergunta e ela não foi respondida, porque ou não dá tempo de responder, ou ela será respondida com o estudo. Porque eu entendo que existe uma ansiedade, mas algumas perguntas que são muito específicas dá para responder. Outras não, porque vai chegar lá. Olha o Bruno, tem um homeopata espírita muito procurado em minha cidade. Suas consultas são demoradas e os questionamentos começam com a mãe. Por exemplo, de como o paciente era intrauterino. Eu também tive uma consulta com um homeopata de São José do Rio Preto, que era muito famoso, e também foi assim. Algumas coisas até que pareciam irrelevantes, assim. Mas quando eu acabei, o cara estava me descrevendo, parecia que alguém tinha contado para ele quem era eu, né? Tá bom? Então, esses são os indivíduos citados por Joana, tá? Quando ela estiver falando de Calball e Hecker, que ajudaram no desenvolvimento da esquizofrenia por esse motivo. Voltando em Joana agora. Sem dúvida, fatores hereditários preponderantes impõem o desvio psicótico profundo, graças às impressões vigorosas registradas nos genes desde os primórdios da concepção. Essa terrível afecção mental responde pela falta da associação de ideias, pelo desleixo e abandono do si em transtorno de grave conduta. Tá? O que Joana coloca aqui? Que existem fatores hereditários que impõem o desvio psicótico profundo, porque estão registrados nos genes desde os primórdios da concepção. Falta de associação de ideias, desleixo e abandono de si em transtorno de grave conduta. Então, aqui, como foi perguntado anteriormente, tem algo que eu possa fazer a respeito? Já está no gene. Talvez algum gatilho ou outro leve isso mais tarde, mas a chance do indivíduo desenvolver isso por uma questão hereditária é muito grande. Tá? Não é mandatário, assim, mas é muito grande. Então, nesse caso, não significa que a mãe não criou direito, né? Se tiver, não fica nessa coisa. Né? Se você está com um filho esquizofrênico em casa, ou alguém que ficou esquizofrênico, não fica nessa de tentar achar culpados. Porque algumas coisas realmente não tem culpados. É a prova que o indivíduo tem que passar, é o efeito das causas que ele plantou, e agora não tem como fugir disso aí. É transformar isso na experiência o menos dolorosa possível, tendo consciência que não será uma experiência fácil, que não será uma experiência prazerosa, mas que é parte do processo de expurgo, né, de expiação do indivíduo para que ele se liberte dessa situação e possa voltar a ter o controle de sua mente como teve algum dia e talvez não soube fazer uso disso e pelo abuso cavou para si mesmo tal situação. Pode, Edson, fica à vontade. Isso aí é. Só não pode só colocar palavrão nem provocar os outros aqui no chat. Indicações, né? Porque não é uma questão de ter controle, né? Assim, se pode indicar o nome de um palestrante médico, fica à vontade. Se quiser falar de qualquer assunto aí, tá? Vamos ver, vamos ver. Vamos lá, então. Continuando. Enfermidades infecto-contagiosas e suas sequelas podem desencadear o processo esquizofrênico em razão dos prejuízos que impõem aos neurônios cerebrais e às suas sinapses, que se desconectam, tornando-se incapazes de enviar as mensagens corretamente de um ao outro. Nessa cadeia complexa de informações que transitam através das suas delicadas conexões. Enfermidades infecto-contagiosas e suas sequelas podem também
desencadear o processo esquizofrênico em razão dos prejuízos que impõem os neurônios cerebrais. Portanto, qualquer lesão ao cérebro oriunda de choque, oriunda de adoecimento, oriunda de consequência, pode causar esquizofrenia, tá bom? Não é uma predominância unicamente genética. O que eu estou colocando aqui, isso é muito importante, porque eu estou vendo que está havendo uma dispersão. Se a genética está lá, é genético, como eu disse, não há o que fazer. Se o indivíduo não tem isso na genética, tá, mas vai ter essa lesão cerebral, ou essa distonia, ou essa disfunção cerebral, em razão de alguma outra causa, também está lá. Mas, novamente, o que a terapia psicológica teria feito de diferente nisso? Um indivíduo que bateu o carro, bateu a cabeça, né? Ou contraiu uma infecção e isso gerou uma lesão. Então, é isso que eu quis deixar claro aqui, para não colocar de uma maneira que na psicologia, psiquiatria vão resolver todos os problemas, os remédios, assim. Infelizmente tem coisas que são crônicas, e isso não é só na área da saúde mental. Tem doenças que são crônicas, né, pulmonares, como o DPOC, tem doenças que são crônicas cardiológicas, tem doenças que são crônicas em todas as áreas, intestinais, estomacais, e assim vai. Tá? A saúde mental também tem, tá bom? E às vezes não há o que fazer a não ser tratar sintoma, lembrando que o que sintomatiza é o corpo físico. Tá? Eu não estou fadado àquela doença para sempre, é só até o corpo desencarnar. Se eu aprendi o que ela veio me ensinar e se eu conseguir elaborar e espiei, eu estou liberto dela. Se eu não conseguir lidar com aquilo, eu continuo com aquela energia pulsante negativa no meu espírito e a grande chance de eu reproduzi-la no próximo corpo que vier habitar. Só voltar um pouquinho aqui. Em razão dos prejuízos que impõem os neurônios cerebrais e as suas sinapses, que se desconectam, tornando-se incapazes de enviar as mensagens corretamente de um ao outro, nessa cadeia complexa de informações que transitam através das suas delicadas conexões. Então imagina que o teu cérebro não consegue transmitir as informações por completo. Tá? Então, as informações vêm fragmentadas ou elas são interrompidas, como se você pressionasse uma mangueira e não permitisse mais que a água saia. Tá? Se você pressiona a mangueira, pode ficar tudo bem, pode ser que lá atrás ela exploda por causa da pressão, pode ser que comece a vazar, pode ser que cause furo, é isso que está dizendo. A partir do momento que o teu cérebro não consegue mais manter as funções sinápticas e os neurônios não conseguem se comunicar livremente, como isso vai reagir em você, segundo o ponto de vista de Carl Baum, só o tempo dirá e só a tua genética e só a tua forma de lidar com isso dirá. Tá bom? Não tem como dizer, vai ser assim para todo mundo. Boa tarde também, minha mãe chegou aqui, Celeste. Boa tarde. Vamos ver. Continuando. Fenômenos orgânicos que promovem grande tensão, como aqueles considerados críticos, tais a puberdade, o catamênio, a menopausa e a andropausa, são arrolados como responsáveis também pelas manifestações lentas e contínuas do transtorno esquizofrênico. Glossário, catamênio, menstruação. Fenômenos orgânicos que promovem grande tensão, tais como a puberdade, o catamênio, a menopausa e a andropausa, são arrolados como responsáveis também pelas manifestações lentas e contínuas do transtorno esquizofrênico. Tá vendo como tem muita coisa que pode estar ligada? Não é só isso. Posso não ter aquilo na genética, mas em razão de uma tensão na entrada na puberdade, desenvolveu. Em razão de situações relacionadas ao ciclo menstrual. Mas como assim o ciclo menstrual? Então, dentre estas aqui,
Claro que a menopausa, a andropausa e a puberdade, nós sabemos que mexe demais com a questão hormonal, principalmente, então é natural que isso possa trazer algum comprometimento para algumas pessoas. Você pode ter pessoas que cometem o suicídio quando chegam na menopausa, na andropausa, adolescentes que não conseguem lidar com a puberdade, isso acontece, é um surto psicótico. Aqui, mais uma nota do expositor, tá? Tem um artigo científico chamado Relação entre data de admissão hospitalar e período do ciclo menstrual de mulheres com diagnóstico de esquizofrenia, escrito pela Débora Bassiti e pelo Mário Neto. Neste estudo, observamos uma maior frequência de internação em pacientes com esquizofrenia no início e no fim do ciclo menstrual. Períodos nos quais os níveis de estradiol, um hormônio, estão mais baixos em mulheres com ciclo regular, indicando, apesar das limitações metodológicas, possível correlação entre esses níveis mais baixos e a piora dos sintomas psicóticos, o que desencadearia internação. Achados em estudos clínicos e com animais indicam que o estradiol parece promover proteção do sistema nervoso central e pode ter ação como antagonista dopaminérgico e causa melhora dos sintomas psicóticos, pelo menos em um subgrupo de mulheres. Então eles fizeram um estudo baseado nisso aí. Tá? Identificaram que entre os pacientes esquizofrênicos tinha uma maior quantidade de mulheres no começo ou no fim do ciclo menstrual. Tá? E relacionaram esse hormônio estradiol como possível responsável por aumentar essa propensão ao transtorno ou desconforto causado por ele. Existe também outro estudo, se eu não me engano, feito pela USP depois, que dá a entender que isso não tem nada a ver. Tá? Por isso que eles colocam aqui. Tá? Este artigo ele foi escrito num sentido de que pode ser... Quando eles colocam aqui, apesar das limitações metodológicas, porque eles fizeram um estudo que não era um estudo extremamente aprofundado, foi relativamente superficial. Não tinha como eles entrarem em muito aprofundamento. Depois, um outro estudo foi realizado com placebo e com o estradiol e perceberam que não tinha tanta influência assim. Então, não dá para saber ao certo, né? Cada um está dizendo uma coisa, mas dentro desse estudo. Por isso que eles colocaram aqui, achados em estudos clínicos e com animais indicam que o estradiol parece promover, tá? Eles não estão afirmando, não é irresponsabilidade da parte deles, a parte, como eu já disse, dos estudos científicos são justamente essas, esgotar hipóteses. Se eu tenho uma hipótese e chego à conclusão que ela não é verdadeira, então eu cumpri a minha parte, que é muito diferente do que tem acontecido hoje em função, por exemplo, de politicamente correto. As pessoas estão fazendo assim, eu acho que é isso, vamos lá e pronto, acabou. Estão querendo ensinar, por exemplo, identidade de gênero nas escolas, mas ainda não tem estudo comprovado se isso traz alguma perturbação ou não. Pegar uma criança de 5 anos de idade, 7 anos de idade e fazê-la enxergar de uma forma diferente o próprio corpo, a própria genitália. Então, essas imposições, elas não vão pelo método científico, né? São achismos, assim, populistas, que as pessoas vão assimilando, é verdade, mas no fim das contas isso pode trazer problemas sérios, como nós já estamos vendo aí, mulheres querendo bater em homens em razão de feminismo que se descontrola, homem querendo bater em mulher em razão do machismo que se descontrola, hostilização de negros para com brancos em razão do racismo que se descontrola, tudo isso que vai havendo um mecanismo de equalização. Quando o indivíduo é espírita, ele não entende esse processo. Eu não posso odiar uma pessoa que tem a cor de pele preta ou negra porque é o corpo dela ali. Não faz sentido eu falar que o teu carro é ruim porque ele é amarelo. É isso que eu quero dizer aqui. Eu compro um Fusca, aí a Fernanda Tomás compra um Fusca, e aí eu falo, o seu Fusca é uma porcaria porque é verde, o meu é bom porque é preto. Então isso aqui é um corpo físico que nós precisamos para a evolução do espírito. Então não tem essa coisa de espírito macho, não tem essa coisa de espírito fêmea, não tem essa coisa de espírito asiático, nem nada disso. Quem ainda fica preso ao materialismo é que está nessas brigas assim,
por território, né? Uma coisa mais ainda primitiva. Que traz alguns benefícios, mas de forma geral, quando não é estudada cientificamente, vira idolatria e as pessoas vão seguindo cegamente, e aí sempre tem o rebelde incendiário que quer pôr fogo em tudo. Não o fogo positivo aqui do Bruno de alimentar a polêmica para o debate, mas aquele fogo destrutivo. Tá? Então, por isso que ela colocou que essas alterações hormonais podem também trazer problemas neurológicos que se desenvolverão e promoverão facilidade da esquizofrenia surgir. Então, pode acontecer em qualquer idade? Pode. Pode. Se menstrua, tem mais chance. Se entra na menopausa e finalmente para de menstruar, tem mais chance. Então, fica difícil, né? É isso aí. Então, vai vendo os relatos aqui, né? É difícil. Então, eu vou responder. A Kátia está fazendo perguntas. Kátia, como prática do estudo, eu não respondo questões pessoais, questões pontuais, específicas de situações, tá? Apenas questões genéricas e teóricas. Então, com relação a isso que você está trazendo, eu não te responderei porque eu não conheço o contexto e o estudo não objetiva esse aprofundamento individual, tá? Nós estamos aqui apenas para trazer a temática do estudo. E aqui minha mãe colocou também, ó, Celeste. Quando passava por TPM, sentia-me muito mal, inclusive com ideações suicidas. Só descobri que esses pensamentos vinham da mudança hormonal durante a menstruação. Então pode acontecer, tá? Entrar em movimento psicótico, não pensa só em esquizofrenia, né? Mas a menstruação e a alteração hormonal pode levar a isso. Então, se o teu filho está rebelde, se o seu filho está muito depressivo, não fica pensando só que é frescura, que é rebeldia da adolescência e tal. Pode realmente ter alguma coisa acontecendo ali que necessita uma avaliação profissional para evitar piores comprometimentos. Voltando em Joana. Por outro lado, traumatismos cranianos atingindo o cérebro produzem efeitos equivalentes, perturbando o raciocínio do paciente e afastando-o do convívio da sociedade. Tá? É isso. Bateu a cabeça, pode acontecer também. Vejam, não vejam isso como uma coisa vai acontecer, tem tantas outras coisas que podem acontecer. Posso bater a cabeça e ter uma paralisia, eu posso ter uma cabeça bater a cabeça e perder a fala, eu posso bater a cabeça e perder a memória. Uma das coisas que pode acontecer é a esquizofrenia, mas pode acontecer eu bater a cabeça e não acontecer nada. Tá bom? Não fique preocupado, bate a cabeça, vou ficar esquizofrênico. Ela só está colocando uns pontos assim, detalhando, né, desenhando para nós que se houver alguma alteração no aparelho cerebral, isso pode auxiliar no desenvolvimento da esquizofrenia. Se houver uma genética já predisposta para isso, há grande chance do desenvolvimento da esquizofrenia. Tá? E ela pode acontecer desde finalzinho da infância, a entrada na puberdade, na adolescência, na idade adulta, na terceira idade, tudo vai depender desse processo. Tá bom? É mais difícil você ter um diagnóstico de esquizofrenia num idoso, porque normalmente a família vai achar que ele demenciou, né? Foi só uma demência, né? E não uma esquizofrenia. Ah, demenciou, tadinho. Tá? Acaba não buscando ajuda, né? Principalmente pessoas com menos condições financeiras e menos estudos, porque a psiquiatria e a psicologia não são ciências muito ainda próximas dessa população, né? Porque é um dinheiro gasto, assim, é um dinheiro investido em um processo mental. Tá? Então não é culturalmente tão comum isso, né? Tanto que diziam que depressão era doença de rico. Ah, rico vai no psicólogo porque se pegasse uma enxada para trabalhar não teria problema e tal. Então essa cultura agora que está entrando. Então para buscar e saber o que é esquizofrenia, o que é demência, né? Mesmo para quem não é na área, como escreve esquizofrenia, é com Z, é com S. Então assim, ainda tem muito que caminhar para que a esquizofrenia seja vista com outros olhos pela sociedade e diferenciada do que é demência e diferenciada do que é surto e etc. O nosso trabalho aqui é lentamente, pelo menos, explicar
que ela pode acontecer com qualquer pessoa. Continuando. Outros sim, fatores exógenos que dizem respeito aos eventos da vida também respondem pelo transtorno cruel, especialmente nos indivíduos de compleição moral frágil ou marcados por graves distúrbios familiares, sociais, de trabalho, de relacionamento afetivo, que os predispõem às fugas espetaculares para o quase autismo. Fatores exógenos, ou seja, aquilo que vem de fora. Que vem de dentro é endógeno, o que vem de fora é exógeno. Eventos da vida. Então, se eu tenho uma compleição moral frágil marcada por graves distúrbios familiares e sociais, trabalho e relacionamento, eu tenho mais predisposição. O que isso significa? Como eu coloquei aqui. De repente, descobri que a pessoa com quem eu estou casado há 10 anos me trai. Né? De repente, descobri que meu filho está fumando crack. De repente, descobri que eu vou ser demitido por uma sabotagem. Esses processos, né? Onde eu percebo que alguma coisa grandiosa acontece, se eu não tenho estrutura emocional ou moral para lidar com aquilo, eu posso não aguentar. Eu me lembro, quando trabalhando no hospital, houve uma situação muito violenta na região. Tá? E como era um hospital centralizado, as pessoas foram trazidas para lá. Era a situação de uma, se eu não me engano, de uma mulher que foi abusada sexualmente por 2 homens. E estes homens eram pai e filho. Não dela, né? Mas assim, um do outro. Era um pai com o seu filho, sequestraram essa pessoa e abusaram ela por 1 hora, tá? De todas as formas possíveis. E foram pegos. A mulher ficou em estado de choque e tal. Eles foram pegos. Quando eles foram pegos, entrou um clamor popular de linchamento. E esses indivíduos tinham que passar pelo hospital para fazer os exames de sangue, etc., para saber se eles tinham alguma doença, para saber isso e aquilo e tal. E quando eles foram para o hospital, a mãe também foi, do estuprador. E aí foi quando me deram o chamado. Vitor, tem uma coisa para você aqui no pronto-socorro. Imaginei, os caras estão dando trabalho, estão querendo linchar os caras. Vamos lá. Mas, na verdade, era a mãe do estuprador que estava em surto psicótico. Ela olhava para Deus, falava que estava vendo Jesus, como podia o filho dela ter estuprado uma mulher, ela não conseguia imaginar, e se fosse eu fico imaginando se fosse eu fico imaginando minha filha, eu tenho que matar esse monstro, e aí ela começou a ter alucinações e tal, e essa mulher evoluiu para um quadro de esquizofrenia futuramente, porque eu acabei acompanhando. Então, em razão do choque de perceber que o filho era um estuprador, que acabou com a vida de uma mulher e de uma família e gerou uma comoção social, e pela vergonha causada por isso, ela não conseguiu sustentar a mente e perdeu. Tá? Então, é um exemplo para deixar bem claro, assim, não precisa ser uma coisa tão simples como eu coloquei, isso ou aquilo, mas existem coisas grandiosas que acontecem na vida das pessoas. Pode ser, por exemplo, sofri uma lesão, perdi a perna, não consigo, olho para minha perna, não aceito, e surto também, e desenvolvo uma doença dali, tá? Então, é algum choque muito grande se eu não tiver estrutura psicológica. Aí sim entra o que foi falado lá no começo. Quem faz terapia ao longo da vida tem mais chance de lidar com uma amputação, tem mais chance de lidar com um luto, tem mais chance de lidar com uma traição de forma bem sucedida, sem perder o controle. Aí a terapia é eficaz nestes casos de esquizofrenia, como profilaxia, ou seja, para evitar que aconteça. Vamos ver. Continuando. Não obstante, deve-se incluir na psicogênese do transtorno esquizofrênico a consciência de culpa das ações vivenciadas em existências anteriores, quando a delinquência assinalou o desenvolvimento do self, hedonista e explorador, que somente se utilizou dos amigos e conhecidos para os explorar, traindo-lhes a confiança ou covardemente destruindo-lhes o corpo em horrorosos crimes que não foram justiçados, porque passaram desconhecidos ou as circunstâncias legais não os alcançaram. A Kátia disse que agora a pergunta dela foi respondida. Eu disse, fique tranquila que será. Psicogênese, né? Gênese e formação. Então, a psicogênese do transtorno esquizofrênico, ela está incluindo, é mais um, tá? Não é o todo.
Na formação do transtorno esquizofrênico na mente, uma coisa que pode influenciar é a consciência de culpa de ações vivenciadas em existências anteriores. O pessoal estava falando aqui do pinga-fogo do Chico Xavier, que o suicida esquizofrênico pode ter relação com um homicídio que ele cometeu e não foi resolvido, e aí ele vem com tanta culpa que ele acaba se matando. Está aqui. Quando a delinquência assinalou o desenvolvimento do self hedonista, ou seja, quer o prazer, não importa qualquer custo, e explorador, que somente se utilizou dos amigos e conhecidos para os explorar, traindo-lhes a confiança ou covardemente destruindo-lhes o corpo em horrorosos crimes que não foram justiçados, porque passaram desconhecidos ou as circunstâncias legais não os alcançaram. Porque houve épocas em que podia, eu posso guilhotinar você, eu posso cortar a sua cabeça, eu posso te matar e etc. Né? Mas ela está dizendo, pode ser que o indivíduo que não teve escrúpulo, não teve caráter em existências anteriores, quando ele desencarna e vai entrando em contato com a sua realidade espiritual, ele sente tanta repulsa por si mesmo, tanta culpa, ou porque se dá de frente com os adversários que ele matou, né, as pessoas que ele enganou lá no umbral ou na colônia, onde quer que seja, que quando ele reencarna, ele já reencarna com esse sentimento até paranoico, estou sendo seguido, tem alguém me vendo, e pode chegar ao suicídio, pode chegar à loucura, pode chegar à esquizofrenia. Tá? Tem muitos que são esquizofrênicos com mania de perseguição, quer dizer, é uma culpa. Ele sabe que fez algo errado, não pagou por isso, então ele imagina que a qualquer momento ele terá que pagar por isso. E ele desenvolve uma paranoia constante, que é um dos sintomas da sua esquizofrenia. Não havendo sido liberados pela reparação através dos cometimentos impostos pela lei vigilante, esculpiram nas delicadas tecelagens vibratórias do corpo perispiritual a responsabilidade infeliz, que ora ressurge como cobrança, necessidade de reparação, impositivo de reequilíbrio, de recomposição social, familiar e humana. Fica claro? Não havendo sido liberados pela reparação, através dos cometimentos impostos pela lei vigilante, esculpiram nas delicadas tecelagens vibratórias do corpo perispiritual a responsabilidade infeliz, ou seja, não são os espíritos que estão organizando a encarnação dele que falaram, não, vamos colocar isso em você. É isso que é o principal termos em mente aqui. A somatização, as culpas, as expiações, elas são causadas pelo conflito moral da nossa consciência secular, com a nossa consciência material e carnal, com a nossa consciência eterna, com a nossa consciência espiritual e divina. Eu sei, as leis de Deus estão na minha consciência, eu sei o que é certo e o que é errado, mas eu tenho livre-arbítrio, eu posso errar o quanto eu quiser. Então não é Deus que me pune em dado momento. É a minha consciência que chega, não dá mais, Vitor. Você está indo para muito longe do que você sabe que é o certo. Então isso gera uma confusão. Esta confusão gera uma vibração. É como se tivesse um atrito. Então aquilo fica vibrando. E essa vibração gera um adoecimento no corpo físico pela persistência. Eu já nasço com aquilo vibrando, vibrando, vibrando. Isso influencia minhas células. Essas células vão adoecendo e aí eu vou tendo doenças naquela região específica do corpo ou generalizadas. Tá? Então não é Deus te punindo, não é este ou aquele te punindo, é você se purificando, porque chega um momento que a sua consciência não suporta mais o peso da culpa ou da transgressão e busca evoluir. Então a doença é uma consequência natural do nosso padrão vibratório, que é uma consequência natural do conflito entre moral e comportamento. Tá bom? Ressurge como cobrança, necessidade de reparação, impositivo de reequilíbrio, de recomposição social, familiar e humana. A proporção que a cobrança vier vai ser relativa ao tamanho do crime ou da desagregação cometida. Então, quanto mais eu causei, mais eu vou ter que arrumar. Se foi muito que eu causei, e essa pressão vem muito grande, é natural que o meu aparelho psíquico não suporte e aí eu desenvolva uma doença mental.
Próximo encontro, dia 8. Capítulo 6.3, Esquizofrenia, parte 3. Acredito que o trabalho esquizofrenia acaba já na semana que vem, tá bom? Eu sei que, assim, é muito extenso esse tema, é muito difícil, mas eu acredito que de uma forma possível várias perguntas foram respondidas. Agradeço pelas perguntas, mesmo que eu não possa respondê-las, eu sei que algumas outras pessoas que estão no chat acabam respondendo ou acabam se interessando pela dúvida e vão buscar. Então, quanto mais for dividido, melhor para todos nós, tá? Meu obrigado à Rede Amigo Espírita pelo espaço cedido, a Joana Edivaldo pelo material cedido e a todos esses teóricos que estudamos aqui, alemães, austríacos, suíços, brasileiros e portugueses e etc., que têm nos ajudado com os seus conteúdos. E vocês com suas histórias de vida, experiências pessoais, qualificando e certificando isso como verdadeiro. Tá bom? Muito obrigado, então. Desejo a todos uma ótima semana. Nos vemos na semana que vem. Um grande abraço e muita paz.